Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 5 de dezembro, cuja leitura do dia, Tiago 5, Ezequiel, capítulos 12 a 14. Eu peço que você abra comigo, por favor, a palavra de Deus. O vídeo não é ao vivo, você pode então pausar o vídeo, pegar sua Bíblia para acompanhar os textos bíblicos. Aqui vamos meditar agora. Abra em Ezequiel, por favor, capítulo 14, versos 1 a 11. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel, e levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Amém? Quando lembramos da idolatria, rapidamente vem à nossa mente esculturas, estátuas de gesso, de pedra, de madeira, de barro ou de metal. Né? Alguns textos vêm à nossa mente. Escolhi um deles aqui, Salmo 115, versos 1 a 9. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio, o seu escudo. E aí,
É fácil, né? Eu não sou idólatra, não. Eu não tenho ídolos, não. Porque eu não tenho nenhuma imagem de escultura, eu não tenho nenhuma estátua. E aí logo nós queremos nos lembrar daqueles que os têm e aplicam a sua devoção e sim precisam ser confrontados sim nessa prática pecaminosa em diferentes religiões, tá? Até naquela que diz-se cristã, mas pela prática não é. Não só por esta prática, mas por algumas práticas, claramente não é cristã. Isso aí é necessário entender. E aquela falácia de que o Brasil é um país de maioria cristã porque a maioria professa determinada religião. Não. Tá? Mas aí, talvez só venha à mente essa religião ou algumas outras que se utilizam de imagens. Talvez também é possível também não demorar a lembrar-se que há avareza e idolatria. E aí você associa logo ao que tem sido ensinado, pregado, compartilhado por aí já há um tempo em relação à vida cristã, fomentando, semeando, colocando no coração das pessoas o desejo avarento. E aí talvez você se lembre de algumas práticas em cristãos nominais, evangélicos, de algumas vertentes que plantam isso, semeiam isso no coração das pessoas. Né? Efésios 5,5, talvez você se lembre também. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Então, talvez você se lembre disso. Não, poxa, o amor ao dinheiro. Não, amor ao dinheiro não. Amor ao dinheiro não pode, de jeito nenhum. Essa avareza, isso é idolatria. Não, de jeito nenhum. Só que aí, nós precisamos olhar com cuidado para esse tema. Por quê? Existe um outro texto que nós nos lembramos muito dele, é bem conhecido, mas nós nos atentamos essencialmente na primeira. Poderíamos dividir em duas partes o versículo, vou chamar de parte A e parte B. Só que a parte A, que é onde o pecado ele é denunciado, ele é subdividido em algumas outras partes menores. 1 Samuel 15, 23. Presta atenção. Talvez nós nos lembremos desse iniciozinho aqui. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, lembramos muito disso. Qualquer movimentação de discordância, por exemplo, com a liderança, com o governo da igreja, às vezes tem sua razão de ser, às vezes é uma questão de um desvio doutrinário, de uma prática que não está nas escrituras, e mesmo sendo falado, comunicado em amor, a pessoa é tida logo como rebelde. Apenas deve ser feito biblicamente, com a motivação certa, depois de ter orado, ter base na palavra e falar com a pessoa responsável, perguntando se aquilo que diz a palavra não seria o caminho a ser vivido, tá? Com carinho, com respeito e mansidão. Mas logo é tido como rebeldia. E aí se lembra logo disso. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Lembramos muito desse início do versículo. Mas nós nos esquecemos do seguinte. Isso aqui é a resposta de Samuel para Saul. Quando é revelado a Saul que ele perderia o governo de Israel. Aí continua o versículo. E o porfiar, que é a obstinação, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor,
ele também te rejeitou a ti para que não seja jeito. Espera aí, presta atenção nisso. A obstinação, o porfiar, é como iniquidade e idolatria. E é nesse ponto aqui que a gente precisa se atentar. Os ídolos do coração, eles atuam como fonte de autoridade, de princípios, de cuidado, e são alvo da confiança, levando a pessoa a uma teimosia, a uma persistência, a uma obstinação por eles. Por quê? Porque ele é dominado por aquilo que é o seu ídolo. Você está entendendo? Esse ídolo do coração acaba se tornando o centro da sua vida. Se é o centro da vida, logo existe uma persistência, uma teimosia, uma obstinação por eles. Isso é idolatria. Jesus é o centro de todo o nosso ser? Será que não há ídolos em nosso coração ao redor de quem a nossa vida tem girado? Vamos refletir sobre algumas questões para saber se elevamos algo ou alguém acima de Cristo. O texto aqui nos diz de levantar os seus ídolos no coração. Será que temos levantado algo ou alguém além de Cristo no nosso coração? Nossa busca por alegria, satisfação e significado está centrada em algo ou em alguém além de Cristo? Ah não, eu tenho alegria e satisfação quando a satisfação da minha vida é fazer tal coisa. A satisfação da minha vida é estar com tal pessoa. O significado da minha vida está nesta tarefa que eu desempenho. Temos um problema. Somos identificados com algo em demasia e não com Cristo? Você se parece mais com o que você faz, com o ambiente em que você convive, trabalha, ou é você mais identificado com a pessoa de Cristo? Com a denominação onde você congrega, ou você é mais identificado com a pessoa de Cristo? Algo torna-se a parte mais importante da vida, o principal consumidor de nosso tempo, de nossa atenção e de nossa paixão, fazendo que as atividades girem em torno dele? Onde você gasta mais a sua energia, o seu tempo, o seu talento, os seus recursos, a sua dedicação, o seu empenho? É com Cristo? Se não, temos um problema. Algo é o meio principal de medir nossa felicidade ou nossa insatisfação na vida. Ah, eu estou mal na minha vida porque está acontecendo tal coisa. Não, eu estou bem porque está indo tudo bem em casa, está indo tudo bem no trabalho, está indo tudo bem em tal área, então eu estou bem. Se é assim, temos um problema. Algo é a fonte principal de nossa satisfação? Não, o que me preenche é tal coisa. Temos um problema. Algo diz respeito a fazer o nosso nome, que somos importantes e significativos. Algo que queiramos daquilo que nós façamos que seja proeminente, ganhe destaque, ganhe um significado. O nosso propósito de vida é deixar um legado. Temos um problema. Algo torna-se principalmente uma questão de fazer a diferença no mundo. Se você não faz aquilo que você pensa que deve ser a diferença no mundo, você fica frustrado. Para você perde sentido, está vivendo.
temos um problema. Outro dia, tem tempo, né? Alguns meses, eu mencionei alguns ídolos advindos da vida de fé na reflexão A Idolatria da Caminhada Cristã. Aí eu lembro que eu mencionei várias situações que são da caminhada de fé em Cristo e que, se nós não vigiarmos, isso pode se tornar ídolos na nossa vida com o Senhor. Eu falava de obras, por exemplo, usando o exemplo do fariseu, daquela parábola fariseu e publicano, aquilo que ele fazia, suas práticas, se comparando aos demais, especialmente ao publicano, ele se colocava como as suas obras em proeminência, ele idolatrava as suas obras, os seus feitos. Talvez você se idolatre das suas obras, as aparências. Talvez você idolatre você aparentar ser servo de Deus conforme o script. Aparentar. O exemplo que eu dei foi de Pedro, que foi repreendido por Paulo, porque Pedro queria aparentar um zelo judaico quando estava ali convivendo com os gentios. E quando Paulo chegou, ele quis deixar de comer com os gentios, e Paulo repreendeu, e queria aparentar um certo ar de religiosidade. Paulo repreendeu. Então tem gente que idolatra a aparência. A aparência de religioso. Às vezes, a idolatria é idolatria a você mesmo. Você é egoísta em relação aos irmãos. O exemplo que eu dei foi da festa do amor em Corinto, que eles pensavam, cada um pensava em si, em comer até sei lá quando, alguns até se embebedavam, mas desprezavam aquele que não tinha o que comer e beber direito em casa. Isso é uma idolatria. Egoísmo é idolatria. Tá? É uma egolatria, digamos assim. Destaque. Às vezes, a idolatria é porque você quer ganhar destaque. Às vezes, exemplo de Ananias e Safira. Às vezes, a idolatria é o ministério que você congrega, serve. O exemplo do batismo de João com o batismo de Cristo, em que os discípulos de João estavam ouvindo, né, a semeadura de uma discórdia, começaram a ficar invejosos do ministério de Cristo, né, do batismo que estava sendo feito pelos discípulos de Cristo. Às vezes, a idolatria, não deu para segurar. Talvez a idolatria ela seja ao pastor. Sim, tem gente que idolatra o seu pastor. Meu pastor, minha vida. Eu usei o exemplo dos partidários de Apolo, de Paulo. Mas também tem a idolatria ao voo solo. Tem gente que se orgulha, se ufana de não estar em nenhuma... Como é que eles chamam? Eles não chamam de denominação religiosa, não. De nenhuma empresa religiosa, algo assim que muitos falam. E aí preferem ficar em casa do que se reunir com irmãos, porque se orgulham, se idolatram de não fazerem parte de nenhuma congregação local, de nenhuma igreja local. Idolatria. Tem pessoas que idolatram seus usos e costumes, eu falava também. Usos e costumes, tem gente que idolatra. Tem gente que idolatra experiências. Eu ouvi muito disso. Tem aqueles que idolatram a honra pessoal. Eu usei o exemplo da rejeição dos samaritanos. Há aqueles que idolatram as panelinhas. Sim. Você sabe que tem isso nas igrejas. Você sabe disso. E aqueles que fazem acepção de pessoas.
Tem aqueles que idolatram as motivações pessoais impuras na prática ministerial, faz com uma motivação errada. Se eu não me engano, foi o exemplo que eu usei daqueles que queriam pregar a Cristo por inveja do ministério de Paulo. Ele escreve isso numa das epístolas, agora não vou lembrar se é Filipenses, talvez seja. E sem falar da idolatria a interpretações bíblicas. Não, porque eu sou pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista. Você está errado. E bate boca. Ou também no entendimento do desenrolar da salvação, ainda que ambos creiam que a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo, alguns entendem algumas questões de uma forma diferente, outros de outra, e por essa divergência desse entendimento, sem acréscimos, né? Tanto um lado quanto o outro não acrescenta nada, mas existe uma ofensa a quem acredita ser de uma forma e outro de outra, né? E tantas outras coisas. Uma outra questão, terra jovem ou terra antiga, como dizem a ciência, né? Então tem gente que quase se engalfinha por causa disso, que se dizendo de Cristo, uma idolatria e tantas outras coisas, tá? A questão da interpretação de cessaram os dons ou não cessaram. Então existe uma idolatria na defesa dessa interpretação. Há aqueles que idolatram seus dons espirituais, porque Deus usa curando, Deus usa uma revelação, uma palavra de sabedoria. Então a pessoa se ufana, sabe? Ou por falar em línguas. Outras por causa dos seus talentos naturais. Então tem gente que tem talentos naturais que Deus deu, aplica isso em serviço da comunidade de fé e se ufana disso, sabe? Outros por causa do chamado que recebeu. Eu fui chamado para tal exercício ministerial, vocês não. Outros pelo estilo de música no louvor. Então tem gente que idolatra ter uma música mais suave para ser cantada ali por todos, numa pluralidade de idades, né? na congregação. Então só pode ser desta forma, o outro não, só pode ser de determinada forma. Não, tem que ser com o som muito alto. Não, tem que ser com o som mais assim. Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Às vezes algumas coisas são, não é pensando no outro, mas é pensando em si. O tipo de pregação, eu gosto mais da pregação de tal jeito, de outro jeito. Eu também tenho minhas preferências, tá? Mas as minhas preferências não podem ser instrumento de idolatria para o meu coração. Preferências a certa prática devocional. Tem gente que idolatra a vida de oração. Tem gente que idolatra a meditação bíblica. Tem gente que idolatra a sua prática de jejum. Você sabe disso, você sabe. Tem gente que idolatra o sucesso ministerial. Se não alcançar o sucesso ministerial segundo a sua ótica, segundo a sua visão, ela fica mal. Aqueles que idolatram números. Quantos passaram a congregar, quantos foram batizados, quantos entregaram a vida a Cristo, quantas congregações agora o ministério tem, né? Eu passava muito por essas questões como é que chama aquilo? Café de pastores.
Como isso me irritava. Aqueles que idolatram o luxo, não, porque na minha igreja tem determinado conforto e tal, a pessoa se ufana disso. Ou de alguma estrutura que tem ali no funcionamento, né, do culto, estacionamento, por exemplo. Outros, por conta das emoções, poxa, fulano é meio... não é tão efusivo na sua expressão corporal junto aos irmãos no culto. Então eu sou, o outro não. Então o outro não é espiritual, não é de Deus. Calma. Outros, por conta das refeições em comum. Tem gente que idolatra. Se você não tiver um tempo de refeição em comum, que eu não vou chamar de comunhão, porque refeição em comum não significa comunhão com os irmãos, necessariamente não. Se está todo mundo comendo e a pessoa não está conversando umas com as outras, isso é comunhão? Não é. Quando a pessoa come, às vezes o outro ainda está conversando com o irmão, está se despedindo de um irmão, quando chega não tem aquilo para comer. Isso é comunhão? Não é. Tá? Então tem gente que idolatra. Se não tem refeição em comum, acabou o mundo. Deve ter? Deve. Mas tem gente que idolatra. Tem gente que só idolatra as vitórias. Você pode ver aí os testemunhos da vida. Né? Ou aquele que idolatra o sofrimento, aquela autocomiseração, sabe? Então tem os ídolos da caminhada de fé. Eu falava mais detalhadamente sobre isso naquela reflexão. E muitos de nós também não nos atentamos a alguns outros ídolos do coração. As necessidades. Tem gente que idolatra por passar por algumas necessidades. Tem gente que idolatra prazeres. Tem gente que idolatra a família. Filhos, pais, marido, mulher. Tem gente que idolatra amizades. Tem gente que idolatra conhecimentos. Sou conhecido de fulano de tal. Então a pessoa idolatra isso. Há aqueles que idolatram a sua vida acadêmica. O canudo que tem ou deixou de ter. Quando não tem gente que sofre por isso, sabe? Ai, porque eu não tenho determinada formação. Quando tem também, muitas vezes, nem se fala, né? Outros, pela vida profissional, idolatram a vida profissional, o que alcançou na sua vida profissional. Outros, o que deixou de alcançar. Ela está obstinada naquilo que ainda não alcançou. Isso é idolatria. Outros idolatram pessoas de destaque na sociedade, esportistas, artistas, políticos. Você sabe disso? Aqueles que idolatram a vida financeira que tem. Tem gente que idolatra isso. Tanto tendo abastança, mas também tendo a necessidade. Então tem gente que idolatra também. Alguns idolatram os negócios que fazem. A pessoa tem sei lá, cria algum animal de estimação, cria peixes, por exemplo, veio à mente agora. Cria peixes raros. E aí ela faz negociações com aquele peixe raro que ela cria e ela idolatra aquela prática dela ali, né? Porque fez um excelente negócio, uma excelente negociação, né? Porque ela é boa em tratativas de negócio, a pessoa idolatra, por exemplo. Outros idolatram ambições e projetos pessoais, a vida fica girando em torno disso o tempo todo. Outros idolatram a velha prática de vida. Você pode ver, a pessoa vai contar de como foi o seu encontro com Cristo. Ela só fala com alegria, com júbilo de como era a vida antigamente.
mas a transformação que houve, para ela não tem valor quase nenhum. Outros idolatram seus desejos e vontades. Você sabe disso. Tem aqueles que idolatram ideologias. Você sabe disso. Seja progressista, conservadora, seja o que for. Você sabe disso. Cosmovisões. Então, é muito mais abrangente do que comumente nós vemos. E quando nós olhamos aqui para o texto, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos que o texto revela a hipocrisia ou a cegueira espiritual de pessoas que erguem ídolos no seu coração, mas querem buscar a palavra de Deus. O texto fala dos anciãos que se assentaram diante de Ezequiel e Deus fala com ele, o filho do homem. Esses aí que idolatram, eu devo de alguma maneira ser interrogado por eles? Eu tenho algo para falar com eles? E essa é a gravidade da questão. Pois é possível que talvez você esteja aqui assistindo a esse vídeo, ou eu gravando esse vídeo, e nós demonstremos um apreço pela palavra de Deus, mas com o coração em quem está no trono não é o Senhor Jesus Cristo. Esses homens aqui sentaram diante do profeta, querendo ouvir a palavra de Deus, só que o coração deles, eles haviam levantado ídolos no coração de quem queria ouvir a palavra. Não é de quem estava rejeitando a palavra, é de quem queria ouvir a palavra de Deus. Você está entendendo? Você pode estar aqui assistindo, vou ouvir uma mensagem. E aí, o teu coração está com os ídolos lá no trono, governando a sua vida. Ou na minha vida. Você está entendendo? No versículo 4, quando ele diz assim: portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus pecados. A idolatria, ela leva ao terreno acidentado, pedregoso, arenoso, esburacado, que leva ao tropeço. Ok? E merece um confronto conforme a multidão dos ídolos. Versículo 5, quando ele fala de apanhar, a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O que acontece? Você pode ter uma prática de vida religiosa, mas na verdade você está distante de Deus, talvez sem perceber. Surgiu o distanciamento de Deus por causa dos ídolos do coração. No versículo 6, quando ele fala no final das abominações, nós vemos que algo ou alguém governando o coração do crente, isso é abominação para Deus. No versículo 7, quando ele diz no finalzinho do versículo, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Ou seja, Deus, ele está atento e vai confrontar. Deus nos confronta. Na nossa meditação bíblica, na pregação na igreja, no ensino bíblico na igreja, numa conversa, num aconselhamento. Deus vai usar a sua palavra para nos confrontar. Ok? Versículo 8. Ele diz que por aí o Deus fala, porá o seu rosto contra tal pessoa, o assolará, o arrancará. Então, nós não nos enganemos, pois a correção de Deus, ela chega. Está muito claro aqui. Do versículo 9 ao 11,
Nós vimos aqui o texto do profeta enganado, falando alguma coisa. Nós vemos que o pregador que entregar uma falsa mensagem diante da realidade desses ídolos no coração, aquela mensagem que é o remedinho que o povo gosta, se me escuta falar aqui, esse profeta vai ser responsabilizado como coparticipante da idolatria que ele não confrontou. Levarão sobre si, versículo 10, o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, daquele com ídolo no coração, que diz que quer ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a idolatria não deve encontrar espaço em nós, segundo aos Coríntios 6,16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o Deus, o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não tem consenso. É incompatível com a fé cristã. 1 Coríntios 5, 9 e 11. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. É incompatível. A idolatria é o curso do mundo. 1 Coríntios 12, 2. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. É o curso do mundo. É levar o nosso coração à idolatria. A idolatria é prática da velha vida. 1 Pedro 4, 1 a 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Ok? É bastante que no tempo passado da vida. Idolatria é coisa de quando ainda não éramos de Cristo. A idolatria impede de sermos governados por Deus. Presta atenção. Gálatas 5, 16 a 21. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A idolatria leva à queda. O texto lá de 1 Coríntios 10, quando Paulo está falando da profunda experiência espiritual do povo no deserto, aí ele continua dizendo assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, pois como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para folgar. A idolatria atrai a ira de Deus, Colossenses 3, de 5 a 7. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivias nelas.
A idolatria leva à condenação eterna. Apocalipse 22, verso 15. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. É mais do que estátua. Você está entendendo? É mais profundo do que nós pensemos. E talvez você esteja com um certo apreço pela palavra de Deus, mas no seu coração você levantou ídolos que estão estabelecidos no trono, no lugar que deveria ser somente do Senhor Jesus. Então como destronar os ídolos do coração? Versículo 6. Assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. É você convertendo-se completamente a Deus em Jesus Cristo, numa atitude proativa. Você faz isso arrependendo-se. 1 Coríntios 6, 10, 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. De que maneira eu posso ser lavado, santificado e justificado dos meus pecados? Quando eu me arrependo. Quando crendo em Cristo, eu me arrependo dos meus pecados. Segundo, suportando a tentação. 1 Coríntios 10, 12 a 14. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Suportando. Resiste. É possível resistir a você colocar coisas no centro da sua vida. Deus vai dar o escape. Está na Bíblia. Por que a gente não vive? Terceiro, protegendo-se no conhecimento. 1 João 5, 18 a 21. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Protegendo-se pelo conhecimento. Mas se você não conhece o Senhor, como é que você vai se proteger? Quarto e último lugar, desejando a Cristo. E talvez esse seja o principal. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós com a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Quando desejamos a Cristo, e Ele está no nosso coração, quando ansiamos, desejamos por Ele, quando compreendemos o Evangelho e somos plenamente satisfeitos em Jesus, o brilho dos ídolos é completamente ofuscado pela glória de Cristo. Amém? Cuidado com os ídolos do coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.